Quando eu fui escolher o brinco para eu colocar hoje, eu me deparei com esse brinco aqui, que não tem nada a ver comigo. Você vai reparar que eu tô com uma blusa bem social, e ele é um brinco, né, bem adolescente, e talvez na minha época lá da adolescência eu usaria um brinco desse. E aí a minha filha, a Camille, ela é muito diferenciada também. Olha só os brincos dela. Olha esse. O morango, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha esse. Uma pipoca. Isso aqui tem tudo a ver com ela, tem tudo a ver com a idade dela, mas não tem nada a ver comigo. E uma palavra que eu trouxe aqui para nos lembrar que também não tem nada a ver conosco, com crente, é essa aqui, ó. A Bíblia vai dizer em João 16:33: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando aqui, olha, não combina, em outras palavras, né? Assim, com as minhas palavras, não combina com crente ter uma vida sem nenhum B.O. O Senhor Jesus afirma: vocês vão passar por aflições. Eu passei por aflições. Mas fique bem, eu venci o mundo, eu venci essas aflições. O Senhor nos incentiva a confiar nele e entender que com ele a gente vai conseguir vencer. Com ele nós vamos passar as aflições e nós vamos ficar bem. Mas sem Jesus, a gente não tem vitória em nada, em nada. A paz que o mundo nos oferece é uma falsa paz. É uma paz que é passageira. É uma paz que tem um condicionamento, podemos dizer assim. Ah, tá tudo em paz, tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, as dívidas estão todas quitadas. E aí, parece que a pessoa não tem motivo para ter conflitos. Mas podemos dizer assim, ó, pasmem, né, vocês. Muitas pessoas, ainda que tenha saúde, ainda que tenha dinheiro, ainda que não tenha nenhum B.O., porque acho que hoje é o que mais rouba, né, digamos assim, a nossa paz, muitas vezes é algo associado à saúde, a dinheiro, um problema com algum familiar, né, às vezes um filho com algum problema, enfim, com algum vício, né. Hoje em dia, então, eu estava assistindo a Rádio Super de manhã e estava falando sobre pessoas que estão tendo a vida destruída por causa de jogos de azar. E, infelizmente, no Brasil isso está crescendo muito. E a Bíblia vai falar assim, olha, vocês vão passar por aflições. Essas pessoas, penso eu, que buscam refúgio num jogo de azar, é porque ela está aflita, ela está com um problema, ela quer uma solução. E ela não sabe para onde correr. E o mais triste dessa história é que tem pessoas dentro da igreja que ao invés de buscar o Senhor, ao invés de buscar refúgio no Senhor, elas estão indo para esse caminho do vício, do jogo. E não só do jogo do vício, tem gente que coloca outras coisas no lugar do Senhor. Mas nós temos que entender que estar com Jesus não é ausência de lutas e aflições. A gente lê em Jó 30:25 para falar assim, ó. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Ou seja, ele ficou triste por ver o mal que acontecia às outras pessoas. Aguardava eu o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio minha escuridão. Já falava assim, eu tive compaixão com o próximo e eu achava que isso ia gerar em mim coisas boas. É como se ele fizesse o bem, querendo colher o bem, esperando colher o bem, mas o bem não veio, veio o mal. Ele vai falar aqui, ó, eu esperava a luz, veio a escuridão. Muitas vezes a nossa motivação de fazer o bem, de fazer algo, é errada. É a gente achar assim, eu vou fazer tudo certinho, que vai dar só coisa certa na minha vida, quer dizer que Deus está comigo. Deus estava com João mesmo diante desse caos que a vida dele estava vivendo. Né? Um homem que a Bíblia vai dizer que era um homem íntegro, né? Que era um homem justo, era um homem bom, era um homem corretíssimo. Mas ainda assim, isso não o isentou de passar por aflições. Né? Então a gente tem que entender assim que passar por aflição tem tudo a ver com crente. Não é? Aqui, ó, como eu estou aqui com esse brinco aqui, né? Que não tem nada a ver comigo. É a mesma coisa. A aflição faz parte da nossa vida. Eu posso dizer, talvez, que a aflição, ela nos aproxima mais do Senhor, porque a gente vai orar mais, a gente vai buscar mais. E a gente vai subindo, né, de nível. A gente vai, tipo, alcançando ali um novo degrau mais próximo do Senhor. Glória a Deus quando a gente consegue passar pelas aflições olhando para Cristo, olhando para o Senhor. A gente tem que entender que, às vezes, o que está dando errado na nossa vida é Deus que está fazendo dar errado. Para não te perder, para não me perder. Nem sempre as lutas é o inimigo que está se levantando contra nós. Às vezes é Deus permitindo que o inimigo, né, chegue até nós, sim, para que a gente busque o Senhor. Mas a gente tem que confiar no Senhor, que como a gente leu lá em João 16:33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos olhar para o Senhor e acreditar que tudo que nós estamos vivendo aqui tem propósito. Eu aprendi que Deus não desperdiça nada do que acontece com a gente. Deus não desperdiça nada do que acontece com a gente. Nada. Tudo o Senhor usa para um bem maior, para um propósito, para que Ele seja glorificado. Se você está achando assim, não, tem algo de errado. Eu estou nos caminhos do Senhor e está tudo dando errado comigo. Não, tem algo de estranho, porque não era para ser assim. Vou te falar, é assim. Tem tudo a ver com crente as lutas. Mas o que eu posso te dar aqui de conselho, que eu, assim, tem dado certo na minha vida, é não caminhar sozinho. Procure um grupo de pessoas que tem a mesma fé que você, que, sabe, assim, porque também eu vou falar assim, procura um grupo de pessoas e você vai lá e procura um grupo de pessoas que não tem a mesma fé que você, que não, né, não é cristão igual você. Aí, infelizmente, né, como diz os antigos, né, quem anda com porco farelo come.
Então, se você escolher o grupo errado, infelizmente, isso vai te induzir a fazer coisa errada. Infelizmente. Tem as exceções? Tem as exceções, eu não estou generalizando. Mas é muito difícil. E outra coisa, é muito mais inteligente de facilitar a nossa caminhada. É muito mais inteligente você facilitar a sua caminhada. Procura um grupo que tem tudo a ver com você, né? Que tem os mesmos valores que você, que tem as mesmas crenças que você. Mas caminhar sozinho, ó, assim, a chance de você não se levantar é muito maior. Que a Bíblia vai dizer sobre isso também. Que é melhor dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. O outro cai, o outro levanta. A gente tem que pensar assim, não, se a própria palavra vai dizer assim, ó, que eu vou ter aflição, então se tá tudo dando errado, mas eu tô na igreja, eu tô no caminho certo. A gente tem que desconfiar quando tá tudo indo bem, sabe? Quando tá tudo dando certo. Tem algo de errado. A gente tem que nos policiar, gente, será que o inimigo desistiu de mim? Entendeu? Se o diabo desistiu da sua vida, é porque a sua vida já tá com ele. Essa é a verdade. O inimigo só cansa de nos tirar da presença de Deus quando ele já conseguiu fazer isso. Então, se ele tá colocando coisas para te afastar do Senhor, é porque você está muito perto do Senhor. Então, em nome de Jesus, não deixa que as lutas e as aflições te façam pensar assim, tem algo de errado comigo, tá tudo dando errado comigo, Deus não tá comigo. Será que eu tô em pecado? Se você tá em pecado, você sabe. Então, que você se arrependa e volte, né, correndo pro Senhor. Mas se você não tá em pecado, você busca o Senhor, você jejum, você faça essa devocional. Igual eu falei no outro vídeo, buscando... eu não postei esse vídeo ainda, vou postar. Buscando o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Então, meu irmão, a sua luta é uma guerra espiritual mesmo. É o inimigo tentando tirar da presença. Mas, o que você tem que focar é o quê? Eu vou permanecer. Como Jó fez. Mesmo diante de toda a tribulação que ele estava vivendo, ele não deixou o Senhor. Se ele estava ali buscando, orando, é porque ele ainda confiava no Senhor. Ele não desistiu. E olha que ele levantou a esposa, levantou os amigos contra ele. E ele falou assim, gente, eu não vou deixar o meu Deus. Né? Tipo assim, ele me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, que a gente possa, no nome de Jesus, olhar para o Senhor e entender. E se você está fazendo tudo certo e está dando tudo errado, você está no caminho certo. Essa conta matemática do céu não faz sentido algum aqui na Terra. Mas é exatamente isso. É exatamente sobre isso. Não vai fechar, tipo, não tem nada a ver se a gente estivesse aqui, tá dando tudo certo. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós estamos aqui de passagem. Então a nossa vida vai ser esse conflito mesmo. Vai dar errado as coisas aqui mesmo. Porque tem que dar mesmo, porque a gente não é daqui. Então tem hora que vai ter conflito. O que não tem nada a ver com a gente é não ter B.O. Porque nós estamos em constante guerra espiritual. A gente está em constantes conflitos, aflições. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. A gente tem aquela paz que excede todo entendimento. O Senhor vai falar assim, a minha paz vos dou. Nós temos paz, mas não quer dizer que a gente não tenha conflitos. Nós temos paz quando nós entregamos o Senhor. Senhor, esse problema é teu. Né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor me capacite para as lutas que vão vir, para as guerras que vão se levantar. Que você peça ao Senhor para te capacitar para poder passar por isso. Mas a ausência dessas coisas, a Bíblia não nos promete. Não nos promete a ausência de aflições. Pelo contrário, ele fala, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ela está falando que vocês vão passar, no mundo vai passar. Mas o Senhor venceu. E nós temos que ser aqui como Jó. Tipo, não quando ele esperava ter a recompensa do bem por fazer o bem, mas por não desistir, por ele não sair da presença do Senhor, mesmo diante das aflições. E lá na frente ele teve a recompensa de ter perseverado, de ter confiado, de não ter jogado a toalha. Ele confiou no Senhor e valeu a pena. Então essa é a palavra, a reflexão que eu deixo. Né? O que tem tudo a ver com nós é o que? É diante de um caos a gente ter paz, a gente confiar no Senhor. O que não tem nada a ver conosco, né? Igual eu aqui com o brinco da Mimi, de uma adolescente, é você achar que, eu tô com Cristo, não vou ter B.O. não. Tô com Jesus, não vai acontecer nada, eu não vou ter nenhum conflito, nenhum problema. Não, a palavra do Senhor não vai dizer isso. Ele fala, muitas vão ter aflições sim, mas vocês vão vencer. O Senhor nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa é a palavra que eu tenho para essa semana, que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus, para todos nós. Deus abençoe e tchau.